foi inserido dentro de cada um de nós uma oração, que nós aprendemos sobre essa oração, que é a oração universal. E não é errada essa oração, tá certo? Independente se ela é feita numa igreja evangélica, numa igreja católica, não é errado. E qual é a oração modelo, oração padrão? A oração que você entende é o Pai Nosso, que nós sempre vamos, nós não temos o costume na nossa igreja de orar o Pai Nosso, muito difícil. Eu acho que em 10 anos de ministério, acho que eu fiz 1, 2 vezes num culto, mas é uma prática minha. Eu prefiro orar de uma forma espontânea do que orar a oração modelo. A oração modelo é uma forma, é uma base, é um parâmetro para você estabelecer como você vai falar com Deus. Porque às vezes nós temos essas coisas: como é que eu vou falar com Deus? Eu não sei rezar, eu não sei orar, eu tenho dificuldade. Então o Pai Nosso, ele traça um paralelo de como você vai agir e reagir, tá certo? Então nós precisamos entender um pouco sobre isso. E nessa oração modelo que nos foi passada e nos foi inserido, uma das coisas principais dessa oração não é a sujeição a Deus, mas ele diz assim: perdoa as nossas ofensas, perdoa as nossas ofensas a quem, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, Jesus está traçando um modelo de você acessar o perdão de Deus, acessar o coração de Deus. Ele diz: se eu tenho perdoado meu irmão, o Senhor também tem a capacidade de me perdoar. Olha que coisa interessante. Se eu perdoo o meu irmão, se eu perdoo a ofensa dele, se eu perdoo a humilhação dele, o Senhor também pode me perdoar das minhas falhas e pecados que eu cometo todos os dias. Mas no versículo 14, no versículo 15, Jesus, ele repete algo, ele afirma isso. Ele já terminou a oração do Pai Nosso, mas Jesus traz um destaque que nós temos que trazer na nossa vida. E olha só, agora pode pôr, meu filho. Diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Versículo 15: se porém não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Olha que coisa interessante isso. Jesus está falando sobre o perdão. Jesus está falando sobre a chave de ter uma vida feliz. Jesus está nos dando a direção de vencermos de uma forma simples, mas poderosa e eficaz. Jesus está nos ensinando como nos curar daquilo que muitas vezes nos ataca no dia a dia da nossa vida. Jesus está falando de uma coisa em que nós sabemos e não praticamos. Jesus está mostrando uma direção por um caminho aonde nós devemos passar e nos firmar nele, mas muitas vezes nós retrocedemos. Nós estamos apegados na religião, na religiosidade, nós estamos apegados às placas das igrejas, mas nós não nos apegamos àquilo que realmente é importante, que é a prática da palavra de Deus. O perdão, ele é libertador. Um dos maiores desafios das pessoas que querem ser libertas na sua vida, não está em você quebrar um encanto, não está em você renunciar uma religião, não está em você renunciar um pacto, não está em você deixar de praticar alguma coisa. A maior dificuldade e o que mais prende pessoas, ou melhor, o que mais impede pessoas de serem libertas verdadeiramente, é o perdão. São os demônios que são ocultos, aqueles que não se manifestam no corpo da pessoa, torcendo a pessoa, jogando a pessoa ao chão, carregando a pessoa pelo chão, ou fazendo com que ela vomite, ou fazendo com que ela grite, ou fazendo que muitas vezes você está cansado de ver aqui nos nossos cultos aqui.
São os demônios que agem muitas vezes trazendo a maldade dentro de você, o sentimento de revanche, o sentimento de vingança, o desejo daquela pessoa não prosperar, o desejo de ver ela pagando pelo mal que ela fez a você da mesma forma, uma forma dela atingir você, uma forma de você atingi-la. Você trabalha 24 horas por dia, você maquina 24 horas por dia, uma forma de você atingir e fazer com que aquela pessoa sinta a dor que você está sentindo, ou melhor, sinta uma dor maior do que você está sentindo. Esse é o nosso problema. Nós fazemos orações repetitivas, mas não praticamos as orações que nós fazemos. Do que adianta você rezar o Pai Nosso? Você é um religioso, você é evangélico, você é católico, apostólico, romano, você é espírita, kardecista. Do que adianta você falar sobre a oração do Pai Nosso, se você não tem capacidade de perdoar quem tem ofendido você? Se você não consegue gerar algo diferente daquilo que você tem recebido? A natureza de Cristo na minha vida, ela não se manifesta quando eu sou um cordeirinho, que eu abaixo a minha cabeça, ou se eu arrasto a minha sandália, ou se as minhas roupas são rasgadas ou não, se elas são simples ou não. Nós já passamos dessa etapa, nós já queimamos isso, nós já entendemos isso. Mas a natureza de Cristo, ela é manifesta na minha vida quando eu recebo algo que é ruim, mas não devolvo da mesma forma que eu recebo. Quando eu consigo ter essa capacidade de gerar diferente daquilo que eu recebo, eu sou capaz de receber o mal, mas de não devolver o mal. A natureza de Cristo está na minha vida. Eu deixei de me tornar um religioso, eu sou liberto a partir daquele momento. Os espíritos ocultos não me acompanham mais, não me amarram mais, não tem poder mais de me impedir. Eu me torno uma pessoa feliz, eu me torno uma pessoa sadia espiritualmente, eu me torno uma pessoa voluntária, porque uma pessoa que perdoa, ela não está presa em coisas ou em pessoas. As coisas não fazem diferença na vida dela. Ela sabe julgar que é necessário algumas coisas na vida dela, mas ela não está presa nessas coisas. E muitas vezes você está na igreja, você está participando de uma igreja, você toma da ceia do Senhor, e aí explica muitas vezes o porquê que nós temos doentes dentro da igreja. A Bíblia fala que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E a Bíblia fala que nós sofreremos enfermidades por comer indignamente. Mas sabe por quê? Você se julga que eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não fornico, porque é a base dos pecados que nós achamos que são pecados que nos destroem. Eles são pecados de morte, mas a falta de perdão também é um pecado de morte. E nós queremos justificar a falta de perdão, porque nós queremos justificar atacando a pessoa, dizendo: o Senhor não sabe o que me é feito, o Senhor não sabe o que eu passei. Mas muitas vezes nós não sabemos o que as outras pessoas passaram. Muitas vezes nós não sabemos o que o outro passou, e quantas vezes ele teve que negar a si próprio para chegar onde ele chegou. Nós temos que mudar o nosso coração. Aquele que aprende a perdoar, ele aprende a reciclar aquilo que é lançado sobre ele. Ainda que você lance sobre ele o lixo se torna algo valioso e poderoso na vida dele. Então o perdão nos ensina a verdadeiramente ter a natureza de Cristo. O perdão, ele nos cura de toda e qualquer enfermidade. E eu não estou falando de enfermidade física, porque a enfermidade física nós oramos, a enfermidade física nós ministramos, a enfermidade física você compra o remédio na farmácia. Mas nós estamos falando de uma enfermidade aonde o médico não consegue ver, aonde as pessoas não conseguem enxergar, que é a enfermidade na alma.
Uma pessoa que não perdoa é uma pessoa que não é suportável, não dá para ficar perto dela. Por quê? Porque a todo tempo ela reclama da vida, a todo tempo ela reclama da situação, a todo tempo ela ataca alguém, a todo tempo ela consegue enxergar somente as coisas ruins das pessoas, ela não consegue enxergar as virtudes das pessoas. Às vezes nós estamos aqui, você está aqui, você está cheio do poder de Deus, você fala em línguas, mas você não é curado. E aí sabe o que acontece? Tudo que não é curado, o que gera nasce doente, nasce com problema. E aí porque você entende porque que algumas coisas na sua vida, elas vão, mas elas não frutificam, elas acontecem, mas elas não rompem. Mas por quê? Porque existe uma enfermidade dentro de você. Alguém te fez algo, alguém te magoou, alguém te humilhou, alguém te abandonou, alguém lançou uma palavra sobre a sua vida e você não soube receber, reciclar aquilo. Às vezes aquilo vai entrar, é normal entrar, mas ela não pode permanecer ou sair da mesma forma que ela entrou. Nós temos que mudar a realidade de vida que nós estamos lutando todas as vezes aqui, todas as sextas-feiras nós estamos orando para pessoas serem libertas, para pessoas serem curadas, para as pessoas serem restituídas, para que as pessoas sejam livres de algo que aprisiona a vida dela, dos insucessos, dos infortúnios da vida dela. Mas sabe o que acontece? Ela não consegue perdoar, ela não consegue deixar isso. Eu vou mais além para você ainda, eu vou mais fundo ainda, eu vou cavar um pouco mais fundo para você entender. A vida muitas vezes ela prega algumas coisas na nossa vida, ela prega algumas coisas no nosso caminho. A vida nos prega peças às vezes, ela nos marca muitas vezes. Às vezes nós tomamos decisões na nossa vida e lá na frente dá problema, e às vezes algumas coisas acontecem que nos aborrecem. Às vezes nós escolhemos errado em um momento da nossa vida, da juventude, e ali na frente nós temos problemas. Às vezes você escolhe casar com alguém, você casa com alguém, e de repente aquele casamento não frutifica, aquele casamento dá problema, você se divorcia. Eu não estou dizendo para você que eu sou a favor do divórcio, eu não estou dizendo para você que você não deve se divorciar, porque existe uma série de circunstâncias para levar a isso, tá certo? Eu não vou entrar aqui nesse mérito, porque existe uma série de coisas, e eu sou muito firme no que eu falo, e às vezes as pessoas não compreendem o que eu falo, às vezes as pessoas distorcem o que eu falo. Esses dias uma pessoa estava lá sendo espancada, arrebentada, ela falou assim: eu não posso divorciar. Eu falei: quem não disse? Deus não fez você para ser saco de pancada. O senhor está dizendo que o senhor apoiou que ela fosse embora? Sim. Eu falei: ainda chama a polícia, não deixa passar não, faz boletim de ocorrência. Ah, não vou fazer, é um problema seu, mas eu vou deixar anotado aqui que eu te orientei a fazer, porque amanhã se der um problema e a polícia vir aqui e falar assim: fulano era membro, como é que era o relacionamento, como é que funcionava, espera aí que nós vamos puxar o histórico da pessoa aqui, porque quem atendeu escreveu o que disse. Mas eu estou dizendo para você, pode acontecer na nossa vida. Ninguém aqui está livre dessas coisas acontecerem na nossa vida. Não que você queira, que você deseje isso, mas isso pode acontecer. Mas sabe qual é o problema? Poder acontecer é uma coisa, acontecer é outra. Você permanecer nisso a sua vida inteira é uma outra coisa. Às vezes você não consegue ser feliz porque você teve um casamento que deu errado, e aí você não consegue confiar em ninguém. Às vezes você não é feliz porque você teve um noivado, um namoro que não deu certo, e você não consegue perdoar aquela pessoa, você não consegue ser livre, e aí você não entende o que você está orando, o que você está falando. A Bíblia diz: se você não perdoa o teu irmão, Deus não pode perdoar você. Se você não perdoa o teu irmão, Deus não pode permitir que você seja feliz. Às vezes você está orando, falando assim: Deus, o que está errado na minha vida? Mas você não esquece que você não perdoa teu tio que te abusou, você não esquece que você não perdoa a tua tia que um dia fechou uma porta, você não esquece que um dia você deixou de perdoar Beltrano, você não esquece que você amaldiçoou alguém, você não esquece uma série de coisas, você continua remoendo isso todos os dias da sua vida, e você diz: eu quero ser feliz, mas eu vim para aqui para te dizer uma coisa: você não vai conseguir ser feliz enquanto você não praticar o que está escrito nessa palavra. Você não vai ser liberto enquanto você não praticar o que está escrito aqui nesse lugar. Perdoa. Ele está dizendo aqui, olha só, 6,14 diz:
6,14, ele vai falar: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Ele não está dizendo assim, Deus vai perdoar metade dos seus pecados. Então, se você perdoa a ofensa daquele que te machucou, Deus também vai te perdoar. Se você libera cura sobre a vida daquele que te ofendeu, Deus também vai te curar. Da mesma medida em que você age com o outro, Deus vai agir com você. Da mesma forma em que você caminha com o outro, é da mesma forma que Deus vai caminhar com você. Da mesma forma que você semeia na vida do outro, é na forma em que Deus vai fazer semear na sua vida. Da mesma forma em que você faz pessoas colherem, é assim que você vai colher na sua vida também. Como é que é? É isso que nós precisamos ouvir. Nós precisamos entender as coisas. Nós precisamos deixar de ser, deixarmos de ser medíocres. O que é o significado da palavra medíocre? Abaixo da média. Deixar a mediocridade nos faz levar para o pessoal as coisas. Quando eu prego aqui na igreja, aqui no domingo você vem, você acha que eu fico pensando às vezes nas pessoas, às vezes, uma multidão, às vezes no domingo aqui à noite aqui, não tem como eu vir aqui preparado um sermão para uma pessoa, porque eu não sei nem se a pessoa vai vir, às vezes nem te vejo aqui. Já parou para pensar nisso aqui tudo? E aí sabe o que acontece? Às vezes nós somos medíocres, às vezes nós estamos devendo. E aí nós achamos que quando o pregador sobe aqui para pregar, independente de quem seja, ele está mandando indireta para mim: meu filho, olha que lá atrás, há muitos anos Deus já tratou isso comigo, lá na Bichara Abdala, eu subo para pregar, eu prego o que Deus coloca no meu coração. Quem me conhece, dificilmente eu trago sermão pronto da minha casa. É no meio do caminho que o negócio pega, e é no meio do caminho que o fogo pega, e é no meio do caminho que você recebe. Eu não quero saber quem está no culto. Nós temos que mudar. Nós temos que deixar a mediocridade e nos tornar pessoas equilibradas. Deixar de levar coisas para o pessoal. Você lê uma coisa no Facebook de alguém, você leva para o pessoal, você se ofende com aquilo. Sabe o que é isso? Quem se ofende facilmente não tem um coração perdoador. Você tem que saber o que você vai falar com a pessoa, você tem que medir. É por isso que às vezes eu não atendo algumas pessoas aqui, eles insistem e eu não atendo, eu já não sou de atender, e eles insistem e eu continuo dizendo não, não e não. Sabe por quê? Porque eu me conheço. Eu sei que se eu pegar, vai arrebentar. Então eu chamo os pastores, falo: pastores, atende essa pessoa para mim. E a pessoa diz: não, eu quero falar com o senhor. E a secretária vai dizer para você: olha, a agenda é complicada. E aí às vezes você tem que ter maturidade, porque a agenda é complicada. Quem atende são os pastores. Quem nasce com a gente já sabe isso aqui. Quando é que eu entro? Quando os pastores já não conseguem resolver. Mas o que é isso? É uma mentalidade de uma igreja de 30. Uma igreja de 1000, nós não temos mentalidade para uma igreja de 1000. Uma igreja de 1000, um homem não consegue resolver sozinho. Eu conseguia resolver quando eu tinha 100 na congregação. Agora eu não consigo resolver mais. Agora tem pessoas aqui, e às vezes você tem que saber que tem coisa que é melhor você lidar com o outro. Porque se você vir falar, eu vou falar para você, você não vai gostar, você vai ficar chateado. E às vezes você não está maduro ainda o suficiente para ouvir algumas coisas. Eu falo assim: mas o Senhor que tem que discernir. Não, é você que tem que se converter. Porque se eu levar para o pessoal tudo que as pessoas falam para mim, eu estaria desviado agora. Sabe onde eu estaria? Na boca, no boteco ou em algum outro lugar, menos no altar. Você quer ser feliz? Perdoa quem te fez mal.